Cumprimento a todos os irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 14/6, estaremos estudando a lição de número 11. Devido a algumas mudanças na programação da nossa igreja, estaremos transmitindo a partir de agora. E hoje também dia do pastor, né? E eu quero aproveitar esta data e cumprimentar toda a nossa liderança a partir do nosso pastor presidente José Wellington, pastor vice-presidente José Wellington Júnior, pastor setorial pastor Ivan Tavares, pastor local Abrão Silva e agora o pastor Jailson, pastor Ezequiel, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, a qual eu também aproveito e agradeço pela oportunidade de mais uma vez podermos aqui ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical. Como eu já falei, na lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O texto áureo diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como a educação com que fostes chamados. Efésios capítulo de número 4, versículo 1. Uma pequena observação já de início aqui no texto áureo. Quando Paulo ele escreve isso, ele, o apóstolo, está na prisão em Roma. E ele se considera prisioneiro, porque assim era a vontade do Senhor. Por isso que o texto diz, preso do Senhor. Eu achei interessante essa informação e que prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Os irmãos que estão chegando agora, Deus abençoe. Se você puder, pegue aí a sua revista da lição de hoje, pegue aí a sua Bíblia e vá acompanhando. Amém? Vou repetir a verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ou seja, sobressaem, provem, salientem, brilhem no dia a dia o quê? A mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe está registrada na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo 4. Depois, Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao versículo de número 12. Efésios 4, 1 diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, e crescendo
no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O objetivo geral é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da Igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Capítulo 4, versículos 1 a 16. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Humildade. O que vem a significar esta palavra? Humildade significa virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza. Provérbios capítulo de número 15, versículo 33 diz: o temor do Senhor é o ensino da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. A humildade é o fundamento de toda a semelhança de Cristo. A única coisa pessoal que Cristo disse a respeito de si mesmo foi: sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus capítulo de número 11, versículo 29. Mansidão. O que vem a significar esta palavra? Mansidão é a calma, é a tranquilidade e o equilíbrio emocional. Sofonias capítulo de número 2, versículo 3, diz: buscai ao Senhor todos vós, os humildes da terra, os que puseram por obra o seu juízo, o juízo de Deus. Buscai a justiça, buscai a mansidão, possivelmente sereis guardados no dia da ira do Senhor. Este versículo não é um discurso ao povo, e sim, e mais importante, ao rei Josias e seus partidários, que tinham administrado os juízos de Deus sobre os ídolos. Foram admoestados a seguir, procurando a justiça, a humildade, para que o escape pudesse ser possível para eles. Longanimidade. O que vem a significar esta palavra? Qualidade de longânimo. Provérbios capítulo de número 25, versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. O príncipe, neste caso, é um juiz ou um magistrado. Muito pouco quebrará qualquer resistência uma língua dura. O Espírito Santo diz aqui que uma língua branda ou uma aproximação suave, ou seja, aquele que não se deixa convencer, o inflexível, o irredutível, fará que a ira seja apaziguada. Tópico 1. Para haver unidade, é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles.
Humilde é um adjetivo atribuído a uma pessoa quando esta não possui aparência de vaidade, podendo conhecer suas próprias limitações. Uma pessoa humilde é uma pessoa modesta, simples, que expressa ou reflete sentimentos de deferência ou submissão. Ela também pode ser uma pessoa sem muitas ambições, uma pessoa despretensiosa. Por exemplo, abre aspas, Romeu é uma pessoa bastante humilde. Nota-se isso pelo seu modo de agir. Fecha aspas. De acordo com a doutrina cristã, a humildade é baseada no conhecimento de si mesma, da própria nulidade de Deus, a exemplo de Cristo. Filipenses capítulo de número 2, versículos 2 ao 8. É o contrário da soberba e exclui a presunção. Não se exclui o reconhecimento dos dons recebidos de Deus. Uma pessoa humilde também pode ser classificada dessa forma por não possuir riquezas ou por ser desfavorecido social e economicamente. Muitas vezes, o termo pode ser utilizado de maneira pejorativa para indicar que alguém possui poucos recursos financeiros. Exemplo, abre aspas, Flávia mora em uma casa bastante humilde, mas bastante acolhedora. Fecha aspas. No entanto, a humildade, ela pode ser um traço do caráter da pessoa, o que significa que até uma pessoa milionária pode ser humilde. O oposto da humildade é a arrogância. Sinônimo de humilde pode ser modesto, comedido, moderado ou recatado. Ponto 1 do tópico 1. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão esteja diretamente relacionado ao nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade, capítulo 4, versículo 2, que diz: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. A unidade cristã é um fato. Os cristãos estão ligados por uma fé comum, um mesmo compromisso e um só propósito de vida. Eles estão servindo ou a serviço do mesmo mestre. Cristo é a cabeça e os cristãos são os membros de um único corpo. Mas nem todos têm o mesmo temperamento, infelizmente, a mesma personalidade ou os mesmos dons. O vínculo deve ser constantemente fortalecido por uma atitude amorosa e paciente de uns para com os outros e pelo uso dos diferentes dons para o bem comum. Ponto 2 do tópico 1. A humildade.
Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era fraqueza de caráter e falta de amor próprio na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Aniquilou-se a si mesmo. O texto grego do qual foi traduzida esta frase diz literalmente que ele a si mesmo se esvaziou. Ele abriu mão de tudo o que era seu. Ele despojou-se. Ao se tornar homem, Jesus reteve sua natureza essencial como Deus, mas renunciou a seu status e voluntariamente aceitou limitações à sua onipotência, limitações à sua onisciência e também à sua onipresença, por exemplo. Ele levou uma vida de obediência humilde, limitada aos recursos que Deus dá aos seres humanos, ou seja, o poder do seu Espírito, a orientação da sua palavra e a oração. No Evangelho de João, João capítulo 13, versículos 13 a 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses capítulo de número 2, versículo 3, que diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Devido ao egocentrismo inato no homem caído, o mundo não tem em alta estima essa humildade e a modéstia. A Bíblia, no entanto, com seu conceito teocêntrico do homem e da salvação, ela atribui máxima importância à humildade. Ponto 3 do tópico 1. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem do a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 25, que diz: para que não haja divisão no corpo, mas, antes, tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Os dons espirituais não devem ser base para se destacar uma pessoa, ou também para considerar um crente mais importante do que o outro. Antes, cada pessoa é colocada no corpo de Cristo de conformidade com a vontade de Deus. E todos os membros são importantes para o bem-estar espiritual e funcionamento apropriado desse corpo. Os dons espirituais devem ser usados, não com orgulho, nem visando a exaltação pessoal, mas com o desejo sincero de ajudar o próximo e com um coração que realmente se preocupa com os outros. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Capítulo 3, versículo 16. Não há quem possa desenvolver
desenvolver a conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5,16. Desse modo, o comentarista da lição diz que o objetivo específico deste primeiro tópico é explicar que a humildade, ela é uma virtude indispensável para a comunhão. Louvado seja Deus. Tópico 2. Para haver unidade, é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. O que é mansidão? Mansidão é submissão a Deus, rejeitando a violência. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções e agindo com amor. Mansidão é também a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Jesus era manso. Ele não respondia insulto com outro insulto, nem procurava ameaçar ou se vingar das pessoas que o faziam sofrer, de maneira nenhuma. Jesus não retribuía as pessoas com a mesma moeda. Ele não pagava com a mesma moeda. Ele preferia perdoar para fazer a vontade de Deus, em vez de defender a sua própria honra. Jesus também nos ensinou sobre a mansidão. Ele disse que devemos amar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue e não responder aos insultos. Lucas capítulo de número 6, versículos 27 a 29. Não devemos ser violentos e nem exigir vingança, de maneira nenhuma. Assim como nós devemos perdoar os pecados dos outros contra nós. Deus, Ele está no controle. Ele fará justiça. Fique tranquilo, fique tranquila. Ponto 1 do tópico 2. Mansidão. Um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, é bondade, é fé, mansidão e temperança. Quando o Espírito vivificante de Deus ele está no comando, a vida humana ela produz uma farta colheita de amor, alegria e paz. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Ponto 2 do tópico 2. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números, capítulo de número 12, versículo 3, que diz: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Este texto da Bíblia de estudo pentecostal tem um símbolo no formato de um cacho de uvas.
E isso significa que faz parte do fruto do Espírito. Essa referência a Moisés como o homem mais manso da terra é provavelmente, como eu posso dizer, uma explanação complementar escrita por Josué após a morte de Moisés. A humildade de Moisés consistia em sua confiança em Deus como Senhor. Daí ser ele isento de egoísmo e ambições carnais. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Essa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Marcos número 12, versículos 14 a 21. Essa passagem ainda vai falar da cura de um homem que tinha uma endemoniada, onde diz que Jesus ele entrou na sinagoga e lá estava esse homem. E eles estavam observando se Jesus curaria naquele dia por ser sábado, para então terem o que o acusarem. E Jesus diz então ao homem que tinha a mão mirrada: homem, levanta-te e vem para o meio. E ali Jesus realiza mais aquele milagre, curando aquele homem. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. A indignação de Jesus revela o seu repúdio contra toda a iniquidade e injustiça. O cristão não deve abrigar a ira carnal e injusta. Ele ira-se contra a maldade, à semelhança de Cristo. O crente que sentir indignação contra os pecados da sua geração mostra que ele está do lado de Deus e contra o mal. E, durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Marcos capítulo 15, versículos 4 e 5. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis a mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos capítulo 12, versículos 12 ao 14. Elas não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações e nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus capítulo de número 12, verso 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura refere-se a um espírito e atitude caracterizados por animosidade e ressentimentos intensos. A amargura entre um grupo de crentes pode alastrar-se e corromper a muitos, destruindo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Muito pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata de submissão do homem para com Deus e sua palavra, propiciando suavidade e também domínio próprio. Ponto 4 do tópico 2. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso
de administrar os conflitos. Se todos os crentes, preste bem atenção nisso aqui, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimentos facciosos, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz: Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósito. Isto expressa o que só se pode efetuar pela cruz, que sempre é o objeto da fé, que logo dá ao Espírito Santo o que? A liberdade de ação para operar estas coisas dentro de nossas vidas. Desse modo, o comentarista da lição diz que o objetivo específico do segundo tópico é enfatizar que a mansidão ela produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Tópico 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade, substantivo feminino, característica ou qualidade de quem tem grandeza de ânimo, de quem aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem. Generoso, bondoso, paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos, generosidade, magnanimidade, longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, Gálatas 5, 22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 6. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Primeiro, estejamos constantemente regozijando-se na esfera da esperança, sempre crendo em Deus. Permanecer calmo na prova, de maneira que honre a Deus, não procurando escapar dela, a não ser desejosos de aprender, as lições que foram determinadas para o nosso ensino. E terceiro, continuamente oremos por tudo. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmos 86, verso 15. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versos 1 a 7. Ponto 2 do tópico 3. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade.
confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importar no reino de Deus. Aqueles que se dedicam a Cristo como Senhor e que um dia entrarão no reino do céu, hão de sofrer muitas tribulações. Não são poucas, são muitas tribulações ao longo do seu caminho. Por viverem em meio a um mundo hostil, tem que se ir na guerra espiritual contra o pecado e também contra o poder de Satanás. Por outro lado, a vida verdadeiramente cristã é uma contínua batalha contra os poderes do mal. Estamos todos os dias lutando contra principados, potestade, tudo aquilo que vem se levantar para querer nos tirar do caminho, para querer nos fazer parar, para querer nos derrubar. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em quê? Em amor. Capítulo 4, verso 2. Suportar cara feia, suportar cara feia. Suportar quem te deu uma resposta mais dura. Não queira revidar. Não queira pagar na mesma moeda. Não precisamos disso. Ponto 3 do tópico 3. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Romanos capítulo 2, versículo 10 nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Todos os que se dedicam a Jesus Cristo pela fé também devem dedicar mútuo amor uns aos outros como irmãos em Cristo, com afeição sincera, bondosa e terna. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se disputas na igreja por qualquer coisa que seja. Desse modo, o comentarista da lição diz que o objetivo específico do terceiro tópico é frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. E para concluir, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. E quais são essas virtudes? A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus capítulo 5, verso 16, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. E para nós guardarmos como aprendizado desta lição, o objetivo específico do primeiro tópico é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. O segundo tópico é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o terceiro tópico é frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante
com as falhas alheias. Assim eu encerro, agradecendo a Deus e aos meus líderes por mais esta oportunidade em podermos ministrar esta aula. Creio que tenha servido para você nesta tarde. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te proteger. Tenha aí a continuidade. Fique com Deus, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.